O ano é 620 a.C. O livro de estudo é Profeta Abacuque, um dos profetas menores que nós iremos tratar hoje. O profeta Abacuque, ele se difere de todos os profetas que receberam uma revelação, uma sentença para o povo, e eles vão e profetizam essa sentença. Abacuque, por sua vez, ele tem mais uma conversa com Deus e chega a alguns questionamentos até chegar ao verso que nós vamos ler, e eu quero levar os irmãos a meditar até nesses versos. Se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no verso 17. Um verso muito conhecido, que é usado em músicas, usado em hinos para adoração ao Senhor, muito citado por alguns, mas às vezes pouco compreendido. A que ponto Abacuque chegou para dizer isso? Capítulo 3, verso 17, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que se decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, primeiro eu quero fazer uma introdução neste livro, dizendo que este livro está dividido em 3 capítulos, que é exatamente a divisão de assuntos desse livro. Abacuque vai tratar, no capítulo 1, começa dizendo o peso, ou algumas traduções, o oráculo, ou algumas traduções ainda mais modernas, a sentença que viu o profeta Abacuque. Abacuque ele é só mencionado 2 vezes na Bíblia, as 2 vezes que ele é mencionado é exatamente no livro de Abacuque. Tá? Porém, todo esse texto é muito atual. Estranhamente, quando nós olhamos e voltamos para os profetas menores, para ler e estudar esses livros, a gente começa a entender e perceber que a situação é exatamente a mesma. Eu quero ler alguns versos com os irmãos, para que vocês possam entender se não parece esse capítulo 1 com o que nós vivemos hoje. Abacuque diz assim: até quando, Senhor? Clamarei eu e não me escutarás, gritarei violência e não nos salvarás? Por que razão mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e litígio. O grande problema deste povo, que Abacuque está profetizando, viveu contemporâneo, ele era contemporâneo do profeta Jeremias, e ele agora está vivendo uma situação onde Israel já tinha sido levado a cativo pela Síria, e o povo de Judá, o seu povo, Jerusalém, estava próximo a ser levado também, então, pelo reino da Babilônia, Nabucodonosor, pelos caldeus. Abacuque vai dizer que a violência está muito grande, que parece que ele chama ao Senhor, clama ao Senhor, e Deus não escuta a ele. O profeta aqui ele faz alguns questionamentos a Deus, neste capítulo 1, que me chama a atenção, que de repente nós, lendo, falamos assim, que o profeta pode fazer isso. Mas são questionamentos que de repente nós também fazemos, que nós também temos dificuldades em entender. Por exemplo, nós temos uma dificuldade em entender, e muitos têm, louva a Deus, porque nós chegamos ao conhecimento da palavra e então conseguimos, de uma forma, obter resposta para os nossos questionamentos. Mas aqui o profeta ele diz assim: até quando, Senhor? Traduzindo, irmãos, ele está perguntando: Senhor, aonde o Senhor está? Tem violência, tem litígio, tem muita violência, e o Senhor parece que não está vindo. Mas esse questionamento de Abacuque é porque Judá tinha se distanciado de Deus, estava se distanciando de Deus, depois de ter vivido um avivamento muito grande. Judá já tinha perdido esse avivamento com o rei Josias, e ele, depois do avivamento do rei Josias,
Judá se perde espiritualmente, politicamente e pior, está tudo cercado. No ano de 612, o Império Babilônico começa a ganhar uma força muito grande. E em torno de 605, eles começam a ter uma grande batalha com o Egito. Judá vê essa destruição, é alertado por profecias, principalmente por Jeremias, mas eles não entendem, não se arrependem e não voltam-se para Deus por conta de uma teologia errada que eles pensavam, porque eles eram um povo de Deus, porque o templo estava fixado em Jerusalém e eles tinham liberdade de pecar à vontade porque eles eram um povo escolhido. Se enganaram com essa teologia, porque todo pecado é punido, tudo tem castigo, tudo tem juízo, Deus não deixa impune. E o próprio Abacuque sabe disso. Então por isso ele vai de encontro a este Deus para poder questionar Deus em algumas situações. Meu querido, o verso que nós lemos, Abacuque, já está no final do livro, nessa terceira parte do livro. A primeira parte é uma conversa de Abacuque com Deus. É como se Abacuque estivesse desabafando, Senhor, eu não consigo. Do verso 1 ao verso 5, ele está desabafando, questionando a Deus, onde o Senhor está tentando a violência. É o grande desafio ainda hoje, né? Principalmente do século XX, onde o povo pensava onde estava Deus, com duas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, com tantas coisas que aconteceram. Era um grande questionamento no passado. Mas nós sabemos onde está Deus, porque Abacuque diz onde está Deus. Nós vamos ver ainda no capítulo 1. Nesse capítulo 1, Abacuque vai dizer assim, até o verso 5, uma fala de Abacuque para Deus. Do verso 6 ao verso 11, é Deus falando para Abacuque. Fala, Abacuque, a situação está ruim, mas vai piorar. A situação está difícil, Abacuque. Você está achando que tem violência? Você está achando, Abacuque, que o povo aqui nessa cidade, em Jerusalém, no reino de Judá, está tendo dificuldades? Só que a tendência é piorar. Ele diz no verso 6, Deus diz assim, Abacuque, eu suscito os caldeus, nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e pavorosa. Dela mesmo sai o seu juízo e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros que leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros se espalham-se por toda a parte, e os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia e se apressam a devorar. Todos eles vêm com violência, seus rostos buscam o oriente, e eles congregam os cativos como areia. Escarnecem dos reis e dos príncipes fazem zombaria. Eles fazem-se rir das fortalezas, porque amontoam terra e as tomam. Deus estava dizendo assim, Abacuque, que a situação está ruim, você está questionando, mas só que ainda vem coisa pior. Eu estou levantando os caldeus como juízo para ajudar, para poder mostrar para Judá que eu ainda continuo Deus, que eu ainda puno o pecado, que eu ainda trago castigo, a ira sobre este povo. Mas, porém, no verso 12, é um verso que eu quero fazer destaque, porque se o povo de Judá estava com a teologia totalmente corrompida, pensando que o pecado não tinha punição por ele ser um povo escolhido, Abacuque tem uma outra visão de Deus, porque ele diz no verso 12 assim, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. E ele disse, nós não morreremos. Ele conhece a Deus. Abacuque tem um relacionamento íntimo com Deus. Por isso, é o primeiro passo para um resultado de poder dizer o verso 17 do capítulo 3. Para chegar no verso 17 do capítulo 3, Abacuque passou por um grande momento de intimidade com Deus, de saber quem é Deus, de questionar, de conversar, de desabafar, mas receber respostas que muitas vezes não queremos ouvir, que está ruim, mas vai piorar. E Abacuque, ele não vai trazer essa profecia para o povo. É uma conversa dele com Deus. Mas aí, a conversa do capítulo 1 continua, Deus vai falar tudo o que vai fazer,
contra Judá. Porém, essa é a primeira divisão do livro. A segunda divisão, no capítulo 2, Abacuque, ele diz assim, olha, sobre a minha torre de vigília estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo. E o que o Senhor vai me responder, e o que responderei a esta queixa. Ele se queixa de uma situação, no capítulo 1, mas no capítulo 2 ele está pronto para ouvir o que Deus tem para dizer para ele. Para chegar, ainda que a figueira não floresça, está pronto para isso, Abacuque precisa passar por um segundo momento. Um momento de ouvir o que Deus tem para falar. E como que Abacuque vai ouvir? Ele diz assim, olha, eu estarei em guarda. Em outra tradução, outra versão que eu tenho aqui, diz assim, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Abacuque se queixa, e essa versão que eu estou usando aqui, ela diz assim, para ver quando eu for repreendido. Porque ele sabia que ele tinha queixado. E ele está pronto para ouvir a voz de Deus, para ele poder chegar lá, para dizer que ainda que a figueira não floresça. No último verso, no verso 17 do capítulo 3. Abacuque, ele está pronto para ouvir o que Deus tem para falar. E o que Deus tem para falar, no capítulo 2, ele diz assim, no capítulo 2, verso 2, então o Senhor me respondeu e disse, escreve esta visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passe correndo. Deus disse para esse Abacuque, é uma visão. Ainda não é para esse tempo. Para daqui a um tempo. Mas coloca, escreve em uma tábua onde quem passar correndo consiga ler. Em letras bem legíveis. Meu querido, Abacuque escreveu muito bem escrito. Porque depois de 2.600 anos, ainda conseguimos ler o que Abacuque escreveu. Olha que tremendo. Deus dá uma visão a Abacuque. E essa visão é uma visão onde o justo, onde o ímpio será punido. Onde não só Judá, mas também a Babilônia seria punida. Também viria um castigo sobre aqueles que vêm para poder trazer o castigo para o povo de Deus. Mas homens injustos, ímpios, que não se arrependem de seus pecados. E nós conhecemos muito bem a história da Babilônia, da queda de Babilônia. Nesse tempo, eu quero fazer um destaque do verso de número 4 do capítulo 2, quando diz assim, eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ou o justo pela fé viverá. Esse versículo, ele é um versículo chave deste livro. Porque Abacuque agora vai entender essa mensagem de Deus. E essa teologia de que o justo viverá pela fé, ela também é aplicada no Novo Testamento. Paulo vai usar no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, e também a carta aos Romanos, no capítulo 1. Paulo também vai mencionar esse verso. E também o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 33, 38, vai também usar este verso. O justo viverá pela fé. Irmãos, Abacuque estava começando a entender o que Deus queria. Porque agora Deus mostra para ele. O justo viverá pela fé. Abacuque tem as suas dificuldades, como nós também temos. De entender algumas situações da nossa vida, do povo, da igreja, tudo que está acontecendo. Mas aqui Deus vai listar vai listar 5 ais no capítulo 2, nessa visão que ele está dando a Abacuque, de homens injustos. Não há tempo para nós nos pararmos nesses 5 ais, mas para os irmãos terem noção, esses ais são punições, ai daqueles. Nós vamos encontrar isso no livro de Mateus 23, vamos encontrar também em Apocalipse. Aqui tem 5 ais, em Mateus tem 8 ais, em Apocalipse tem 3 ais. São punições, ai daqueles, quando vier o juízo de Deus. Abacuque entende tudo isso, e eu quero fazer um destaque também nesse capítulo 2, no último verso, quando Abacuque diz assim,
mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque conhece Deus. Ele escuta Deus, ele fala com Deus, ele reclama com Deus, mas ele também ouve Deus. E ele entende que Deus diz assim: o Senhor está no seu santo templo e cale-se dele diante da terra, toda a terra. Soberania de Deus. Esse livro trata muito da soberania de Deus, como toda a Bíblia trata da soberania de Deus. Se os irmãos verem todos os profetas menores, nós estamos fazendo os estudos, a soberania de Deus é destaque nesses livros. A soberania de Deus é destaque na palavra de Deus. É destaque na Bíblia. Deus está no controle. É o que Deus está dizendo para Abacuque. Abacuque, você está reclamando? Eu já te disse que vai acontecer, mas olha esta visão. Tudo vai ser punido. Para aquele que se arrepender, é só uma correção. Para quem não se arrepender, é castigo. E Abacuque entende tudo isso. E chegamos finalmente ao capítulo 3 deste livro. Maravilhoso livro. É onde Abacuque agora não é queixa. Abacuque não para ouvir, mas Abacuque agora vai fazer uma oração a Deus. Uma oração como uma forma de cântico. Em forma de cântico que ele vai fazer essa oração. Ele fala assim com o Senhor no capítulo 3. Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e teme. A palavra de Deus não é só para ouvir. Abacuque fala, Abacuque escuta, mas Abacuque ouve, mas também teme. Não é só para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, às vezes nós ouvimos, mas não tememos. Precisamos ouvir e temer o que Deus está dizendo. E aí ele faz um grande pedido ao Senhor, que muitos precisam fazer: Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, faz-nos conhecida, e na ira, lembra da tua misericórdia. Abacuque está pedindo ao Senhor misericórdia, que a obra seja conhecida, e é conhecida. A misericórdia vem sobre Judá, mas ele pede ao Senhor: aviva, Senhor, aviva esse povo. É um povo morto. É um povo que precisa de avivamento. É um povo que precisa da graça de Deus. O capítulo 3, antes de chegarmos a esse grande final, que Abacuque diz no verso 17, Abacuque vai fazer uns grandes destaques da soberania de Deus. Ele vai dizer que Deus está vindo. Que Deus está vindo montado em seus cavalos. Que Deus é eterno. Que os seus caminhos são eternos. Ele vai dizer que Deus não está irado, não é contra os rios. Ele vai dizer assim, olha o verso 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? É contra o mar o teu furor? Já que andas montada nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Oh, meu querido. Abacuque faz novamente um destaque sobre a soberania de Deus. E dizendo: Deus está vindo. Se os caldeus estavam vindo, se Babilônia, com seu poderosíssimo império, chefiado por Nabucodonosor, estava vindo para poder punir, castigar Judá pelos seus pecados, pelo seu desvio, Deus também estava vindo para punir o injusto, para separar o ímpio do justo. Mas voltamos ao verso número 4 do capítulo 2. O justo viverá da fé. Sabe o que é, no final de tudo, Abacuque dizer assim: olha, contudo esperarei pacientemente no dia da angústia que virá contra este povo que nos invade. Ele está dizendo assim: eu vou esperar com paciência. Como Davi disse no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Abacuque está dizendo assim: Senhor, eu vou esperar pacientemente, porque o Senhor vai vir contra este povo. O Senhor vai punir o ímpio. E o Senhor vai separar o justo. Porque o justo viverá da fé. Meu querido, não diga esses versos da boca para fora. Não diga esses versos que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja mais gado. Não diga isso. Não diga isso. Se você não está disposto a viver pela fé. Se você não é justo e está disposto a viver pela fé. Abacuque está dizendo assim: todas as situações vão piorar, mas eu tenho um Deus que cuida de mim.
Ele está dizendo assim, a fome vai vir, nós vamos procurar lugar para o mantimento e não vai ter. Mas o justo viverá da fé. Por que o justo viverá da fé? Porque ele diz assim, ó, todavia eu me alegrarei, Senhor. A nossa alegria não está na circunstância. A nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria não está na videira. A nossa alegria não está na figueira. A nossa alegria não está nos currais. A nossa alegria não está nos campos, não está nos alimentos. A nossa alegria está no Senhor. O justo viverá da fé. Como Abacuque está dizendo. Estou preparado. Que venham os caldeus. Você está preparado para dizer que vem o Apocalipse? Que venha o fim dos tempos? Que soem as trombetas? Que sejam abertos mais céus? Você está preparado, meu querido, para dizer como Abacuque, o justo viverá da fé? Me recordo de 2018, na greve dos caminhoneiros. Vimos muita gente despreparada para viver da fé. Agora, nessa pandemia, 2020, ainda vejo muitos crentes despreparados para viver da fé. Cantar, junto com o Fernandinho, o hino, ainda que a figueira não floresça, é muito fácil. Mas viver pela fé é muito difícil. Porém, preciso, porque ele diz assim, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Quem é o seu Deus da sua salvação? É a mesma rocha que Abacuque diz no capítulo 1. Uma rocha desde a eternidade. Quem é o Deus da sua salvação? A sua salvação está nos campos, nas lavouras? A sua salvação está no gado, no alimento? Isso não. Isso é para o nosso corpo. O Deus da salvação é para a nossa alma. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E ele encerra dizendo assim, o Senhor é minha força. Toma os meus pés como os da corça e me faz andar sobre lugares altos. É uma fé incondicional. Uma fé que não depende das circunstâncias. Não é uma fé circunstancial, mas é uma fé incondicional. Não depende da circunstância. Depende do nosso Deus. E pode crer que o nosso Deus continua soberano e no controle de todas as coisas, desde Abacuque até os nossos dias. Deus é soberano.